Chevrolet Vectra Challenge. Tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo aqui nesse vídeo, eu vou trazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Vectra Challenge aqui em análise, como eu disse, vem equipado aqui com motor 2.2, 16 válvulas, gasolina, câmbio manual. Ano 2002, e essa aqui é a segunda versão do Vectra Challenge, porque a primeira era de 2001, e essa é considerada a versão esportiva aí do Vectra de segunda geração. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em abril de 2023, começando aqui pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 25.025. Já a tabela FIP, curiosamente, abaixo desse valor, R$ 21.988. Então, na prática, é um carro que está sendo efetivamente negociado e vendido naquelas condições que eu falei, bem acima aí da tabela FIP. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano tem R$ 246,81, assim como também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então já no ato da compra, considerando aqui o valor da tabela KBB, que é o maior valor e está refletindo um pouco mais da realidade de como esse carro está sendo negociado, você vai desembolsar R$ 25.571,81 para já ter um carro desse na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora de custos envolvendo documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é cobrado uma alíquota de 4% sobre o valor da tabela FIP. Para esse carro vai ficar em R$ 879,52. E sim, para um carro desse ano modelo, aqui em Minas Gerais ainda se cobra IPVA, sim, infelizmente. Assim como a taxa de licenciamento, o valor desse ano aqui no meu estado é de R$ 33,66. Seguro, que seria interessante você pensar em fazer para um carro desse, só que como é um carro já com até um pouco mais de 20 anos de uso, eu diria que é mais difícil você conseguir fazer uma cotação de seguro nas modalidades mais convencionais. Então, talvez na modalidade de cooperativa você consiga mais facilmente. Se for o caso, na média aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 120 por mês, o que dá R$ 1.440 por ano, mas esse aqui é um valor apenas estimado, médio, que pode variar muito também dependendo do seu perfil de usuário, ou seja, sua idade, cidade que você mora, qual uso que você faz desse carro. Então, para a sua realidade, esse valor aqui ele pode ser maior ou menor, é algo para ficar ligado. Mas vamos falar agora de depreciação. E para isso, eu peguei aqui o valor dele de tabela cotado há 3 anos atrás, ou seja, em abril de 2020. Na época, esse carro estava avaliado em R$ 15.836. Olha só como ele subiu de preço absurdamente. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 2.050,67, o que dá em percentual 9,3%. É um carro aqui que inflacionou bastante, olha só, nem é uma versão tão conhecida do Vectra, mas se tornou bem procurada, bem inflacionada, talvez pelo que ele entrega em equipamentos, em desempenho, em conforto a rodar, em vários outros itens, que deixou esse carro aí com um preço muito acima do que era 3 anos atrás. Mas vamos somar aqui tudo que esse carro vai te dar de despesa por ano, tudo que vai sair do seu bolso, que é licenciamento, IPVA e seguro. Dessa forma, esse carro vai te dar uma despesa anual de R$ 2.353,18, o que dá por mês R$ 196,10. E aqui, como vocês viram, não dá para incluir ali um valor médio de depreciação que esse carro tenha tido aí nos últimos 3 anos para estimar como seria, por exemplo, nos próximos 3 anos, quanto esse carro iria desvalorizar para poder
considerar aqui todos os gastos que você teria, né? Porque comprando um carro desse mais caro e vendendo ele mais barato, também você perderia um pouco aí na questão do valor do veículo. Mas nesse cenário atípico aí de preços de carros ainda inflacionados, não dá para fazer essa estimativa. Então, saiba que comprando um carro desse agora e daqui uns 2, 3 anos, se ele tiver um pouco mais barato, também você pode perder um pouco, ter uma despesa, entre aspas, na questão da desvalorização. É algo para ficar ligado. Mas vamos falar agora de manutenção preventiva. Como que é a cesta de peças desse carro aí nesse ano modelo? Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, essas aqui para o Vectra Challenge tem sensor de desgaste, né, que indica lá no computador de bordo quando é a hora de trocar, custaram R$ 155. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 389. Kit de velas da NGK, as 4 velas por R$ 122. Pneus nas medidas 205 5516. Encontrei os Continental Power Contact 2 por R$ 1.756. Já óleo de motor, a Chevrolet tinha várias recomendações aí de viscosidade para a época. Tinha 20W50, 5W30 que estava começando nessa época, 15W40, 15W50 e 20W40. Uma das mais comuns que se vê utilizando aí nesse motor é a 20W50, então peguei ela aqui de exemplo. Nesse caso, dá para utilizar um óleo Acedelco Mineral API SL, que atende à exigência mínima também com relação à tecnologia de aditivos para esse óleo, e é um motor que pega 4,5 litros considerando aí a troca com filtro. Então, 5 litros desse óleo ficam em R$ 140, até bem acessível. Já a correia de acessórios encontrei aqui da Gates por R$ 57 aqui, sem tensor incluso, é o preço só da correia. O kit de correia dentada também encontrei da Gates e aqui ele vem com tensor já incluso e a polia auxiliar. Ficou por R$ 487. É um kit mais caro porque é a versão do motor aí GM Família 2 de 16 válvulas. Então, além do tensor, que é um pouco mais caro já, também conta com uma polia auxiliar extra. E a correia dentada também, naturalmente, é diferente, é maior do que a do 8 válvulas. Falando agora em filtros, todos aqui da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 47. Filtro de óleo 25, filtro de combustível R$ 23 e o filtro de cabine R$ 36. Parte de filtros aqui, sem sustos, tudo muito acessível, assim como os amortecedores. Encontrei os 4 aqui da Morro, modelo Morromatic Plus, por R$ 1.490. Também preços, se tratando de um sedã médio de época, estão bem na média, nada aqui para se assustar. E como estamos falando de um carro de transmissão manual, nós vamos falar aqui também na troca do fluido do câmbio. Sendo assim, a cesta de peças de trocas periódicas preventivas desse carro fica por R$ 4.727. Não é nem de perto aqui caro, inviável de manter, tá um preço bem razoável até se tratando de um sedã médio, motor 16 válvulas de época. E é claro que aqui estamos falando só de peças de trocas periódicas preventivas. Claro que esse carro também vai precisar eventualmente passar por uma manutenção corretiva, uma troca ali de uma peça que você não está esperando, não está naquele plano de manutenção. E eu vou falar de várias outras dessas peças um pouco mais à frente nesse vídeo, então fique ligado. Mas falando agora dos custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio, é um motor apenas a gasolina, e a gasolina aqui na minha região está numa média de R$ 5,19 o litro. E esse carro tem um tanque de 57 litros, então vai ficar em R$ 295,83 para enchê-lo. E como que eu consumo? Falando aqui em dados oficiais, né? Na cidade é um carro que faz 9,7 km por litro, na estrada 12,9. Na prática, dentro de cidade principalmente vai ser difícil chegar nesses 9,7. É um carro pesado, motor grande. Eu diria que dependendo ali do trânsito, do trajeto, uma média mais aceitável, mais razoável de um carro desse seria uns 7 a 8 km por litro. É um motor 16 válvulas, ele tem uma eficiência um pouco maior que os 8 válvulas, então
vai se sair um pouco melhor. Mas aqui também falando de circuito rodoviário, né? Eu diria que aí nessa parte ele consegue fazer médias um pouco melhores do que essas descritas na ficha técnica. Vai dar para fazer ali até seus 13,5, 14, dependendo muito da sua forma de guiar. E ainda falando em dados oficiais, em autonomia agora, com um tanque cheio dentro de cidade, é um carro que pode rodar 553 km. Se tiver na estrada, essa autonomia sobe para 735, mas aqui essa autonomia também está baseada nos dados oficiais de consumo. Vai depender muito da sua forma de guiar e do trânsito do trajeto que você fizer para conseguir esses números de autonomia ou não. Mas falando agora em lista de equipamentos, né, versão 2 aqui do Vectra Challenger, né, que vinha bem mais equipado do que a sua primeira versão, aqui de série ele já conta com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas com One Touch para as 4, além de sistema anti-esmagamento e fechamento automático com alarme, né? Então já dá para imaginar que esse carro também tem alarme, travas elétricas, retrovisores elétricos, além de rodas de liga leve, ar-condicionado digital com saída de ar para o porta-luvas, computador de bordo, retrovisor fotocrômico, temporizador dos faróis, além de faróis e lanternas de neblina e ajuste elétrico de altura do farol baixo, além de bancos de couro em 2 tons, bem característico aí do Vectra Challenge, e cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes. E ainda dava para equipar esse carro com os opcionais de duplo airbag frontal, ABS, teto solar elétrico e controlador de velocidade. Então, muito completinho, com certeza. E na parte de som já vinha de série com leitor de CD e comandos no volante. O volante desse segundo Vectra Challenge, ele é sempre o de 4 raios. Sempre vem com comandos ali do som, mas poderia vir ou não com o airbag instalado. Mas ainda assim, para o que tinha de concorrentes na época, é um carro que entrega muito, com certeza. E falando aqui em conjunto mecânico, né, em configuração mecânica desse carro, é o conhecidíssimo motor GM Família 2, porém aqui com cabeçote 16 válvulas, de código JWJX. Então, ele é o duplo comando de válvulas acionado por correia dentada, como vimos, com injeção de combustível multiponto sequencial, que é um diferencial também para os 8 válvulas, e válvula EGR, que é exclusiva dos motores 2.2, para aproveitar um pouco mais ali daqueles gases do escapamento, reutilizá-los na admissão ali, dependendo da rotação, da carga que você estiver exigindo, para buscar uma melhor economia de combustível. Com isso, é um motor que entrega 138 cavalos de potência a 5.400 RPM e 20,7 kgfm de torque a 4.000 RPM. Então, já dá para imaginar que é um motor que trabalha melhor em altos giros, né? Não conta com variador de fase, então tem que esticar mais marchas para ver todos esses 20,7 kg de torque aparecer. Ainda mais que é um carro pesado, 1.345 kg. Então, a relação de peso-potência fica em 9,8 kg por cavalo e o 0 a 100 em 10 segundos. Ainda assim, desempenho mais que suficiente para proporcionar ultrapassagens e retomadas de velocidade com tranquilidade e com segurança. Suspensão McPherson na dianteira, Multilink na traseira. Ótimo controle ali em curvas de alta velocidade, boa estabilidade sem perder em conforto ao rodar, o que é bem legal. Sistema de freios, disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira. O sistema de direção é de assistência hidráulica, convencional para a época, né? Com ajuste da coluna em altura, como já falei. Então, uma direção de melhor sensibilidade, você consegue perceber melhor ali a rugosidade do asfalto, como é que está ali a aderência do pneu com o solo, ela é bem mais responsiva. Porta-malas tem ótimos 500 litros de capacidade, dá para levar bagagens da família inteira e sem maiores dificuldades. E ainda conta com bancos traseiros rebatíveis e bipartidos se você precisar aumentar ainda mais essa capacidade de carga. Então, quais são os pontos positivos principais de pegar um Vectra Challenge desse aí? Motor bem resistente, confiável se você cuidar bem ali da parte preventiva e se pegar também um que tenha sido bem cuidado pelos donos anteriores, é um motor bem resistente que não tem maiores relatos aí de problemas crônicos graves. É um motor que tem seus detalhezinhos básicos ali, mas tudo muito fácil de resolver. Bom desempenho, excelente consumo de combustível, carro com boa oferta de peças mecânicas também no mercado, não tem maiores dificuldades para dar manutenção nesse veículo. Excelente lista de equipamentos, um dos mais bem equipados aí da categoria, com certeza. Ótima estabilidade, aliado a um bom conforto ao rodar, mérito
da suspensão Multilink, como eu já disse. Carro de excelente espaço interno, muito bom para adultos que vão ali no banco traseiro, bom espaço para os joelhos, mesmo uma pessoa de estatura mais alta se acomoda com certo conforto, com certa tranquilidade. Excelente acabamento, material do painel soft touch ali em praticamente todo o painel, bem agradável ao toque, forros de porta e bancos em couro de excelente qualidade, muito bons também, se bem cuidado aí, também tem uma ótima durabilidade e um carro de ótimo porta-malas, boa capacidade de carga por essas e outras razões, excelente custo-benefício, mesmo estando aí bem inflacionado hoje em dia, pode se tornar uma boa opção de compra, mas é claro que é um carro que tem seus pontos de atenção. Parte mecânica, costuma apresentar vazamento de óleo ali na tampa de válvulas, é até simples e relativamente barato de resolver. Geralmente a tampa de válvulas desse carro ela é de plástico e ela costuma empenar com certa facilidade ali com uma temperatura mais elevada. Tem uma substituta no mercado de alumínio que é mais cara, mas tem mais resistência térmica, mais resistência mecânica, que pode resolver esse problema também a médio e longo prazo. Também vai trocar uma tampa de válvulas, troque a junta, coloque uma de boa qualidade para evitar de vazar óleo na junta também, que é bem comum. Fica aquele óleozinho escorrendo ali na lateral do cabeçote que incomoda, fica feio, então é interessante resolver. É um motor também que falta torque em baixas rotações, como eu disse, né? Um motor que vai acordar mesmo ali acima dos 4.000 giros, então você tem que esticar mais marchas para ver todo esse desempenho aparecer. Consequentemente, nessa hora o consumo de combustível fica um pouco mais elevado. Em velocidades de cruzeiro, mantendo ali 80, 100 km por hora, média e baixa carga no acelerador, é um carro que tem a tendência de ter até um consumo bem razoável, se tratando de um 2.2. Além disso, vários relatos desses aí já são em qualquer Vectra de segunda geração, né? De falha ali nos displays ali do painel, né? Tanto o computador de bordo quanto o odômetro. Costuma falhar ali aqueles segmentos de LED, então algo para você testar, verificar com bastante atenção antes de fechar negócio, porque se der problema é caro e é trabalhoso de arrumar. Além disso, defeito no miolo da ignição. Todo Vectra ou já passou ou vai passar por isso. Costumam quebrar o miolo da ignição ou dar falha de contato ali quando você vai ligar o carro. É fácil, até relativamente simples de substituir a peça, não é cara e resolve o problema. Ali você vai perceber que esse miolo está começando a dar problema quando você vai dar a partida e cada vez mais parece que você tem que fazer força ali para poder dar contato no motor de arranque. Parece que você tem que virar a chave com um pouco mais de força. Ou costuma também falhar ali quando você vai acender o painel, costuma demorar um pouco para acender, ou costuma nem acender, também já está na hora de arrumar esse miolo de ignição. Além disso, retrovisores são pequenos, pouca área ali de visibilidade, aumenta o ponto cego, o que pode incomodar bastante no primeiro momento, logo depois você se acostuma, mas é outro ponto para ficar ligado. Suspensão traseira Multilink mais cara, né? De reparo mais caro. Então, algo para colocar na ponta da caneta. Vou falar do preço das peças dessas buchas de suspensão traseira já já. E é um carro que está passando por escassez de algumas peças de acabamento ali, tanto internas quanto externas, né? Um para-choque dianteiro desse carro é difícil e é caro de conseguir. Além disso, o acabamento interno ali, né? Uma chave de farol, uma chave de seta, um aplique ali do painel, tudo um pouco mais complicado de encontrar hoje em dia. Mas chegamos agora aqui na nossa cesta de peças de trocas corretivas, aquelas peças que você não troca ali preventivamente, né? Só quando começa a apresentar algum problema, a dar algum sintoma que você vai fazer um diagnóstico e ver que tem que trocar. Começando aqui pelo kit de embreagem desse carro, né? Um 2.2 16 válvulas, encontrei aqui da Look por R$ 1.177, bem caro, infelizmente. É um kit que já vem com platô, chapa de pressão, disco, atuador hidráulico que utiliza ali para o pedal. É um disco de 228mm, um disco bem grande, então acaba que se torna mais caro. E também de uma marca mais confiável que eu coloquei, né? Da Look, que, diga-se de passagem, é a fabricante que fornecia esse kit de embreagem para esse carro original aí também já na fábrica. Então, claro que vai ter uma boa confiabilidade, né? Caixa de direção hidráulica. Aqui eu encontrei uma da Ampre,
e é até um pouco difícil de encontrar essas caixas de direção para esses carros um pouco mais antigos. Aqui com o preço bem puxado, R$ 3.059, sem os terminais ali, né? A caixa de direção completa, mas sem terminais. Também cotei aqui o par de coxins dos amortecedores dianteiros da Axos, né? Que é uma marca bem conhecida aí, de boa confiabilidade mecânica, primeira linha de peças para Chevrolet, por R$ 560 o par. E já vem aqui os 2 coxins, os 2 batentes, mais localizador com rolamento. Então, é um kit até bem completo de uma marca bem confiável por um preço até razoável, falando aqui do par, né? Então, muito bom. Falando aqui da bandeja dianteira, encontrei aqui da Cofap por R$ 537. E aqui já vem com as buchas inclusas. E aqui é o preço do par também. Então, preço até bem razoável. Falando aqui também da junta homocinética, né? De um lado só. Aqui é um kit que vem uma junta mais coifa e abraçadeiras e graxa de lubrificação também. Da Cofap encontrei aqui por R$ 257. Buchas de suspensão traseira, né? O grande detalhe desse carro. A suspensão traseira tem 6 buchas. São 2 menores e 4 maiores e elas são hidráulicas. Encontrei aqui um kit da Axos, as 6 buchas por R$ 1.783. E isso é claro que nem tem mão de obra inclusa, né? Que é o preço só das peças. E para trocar essas peças, né, tem vários braços de controle ali de suspensão. Claro que vai ser uma mão de obra mais cara. Então, é algo para ficar ligado, você avaliar bem um carro desse antes de comprar, se ele não está apresentando folgas ali nas buchas traseiras, porque se tiver, vai ter um gasto extra aí já te esperando, um gasto bem alto, que você pode negociar com o vendedor antes de fechar negócio e sair fora dessa despesa tão alta, não é verdade? Válvula termostática, bem comum de trocar de um carro desse, ainda mais se tiver com a quilometragem mais avançada. Encontrei aqui da MTE Thompson por R$ 100. Preço aqui bem acessível, já com a carcaça inclusa, sem maiores problemas. Bomba d'água também pode acontecer de precisar trocar se um carro desse estiver com seus 150, 200 mil quilômetros rodados. Encontrei aqui da SKF por R$ 150, também bem acessível. É uma bomba com rotor de plástico, porém carcaça em alumínio. Então, é um detalhe também para você ficar ligado, né? Já que eu falei aqui de líquido de arrefecimento, abrir ali o reservatório, né, daquele líquido, ver como é que tá a coloração ali. Se não tem presença de um barro, uma água mais enferrujada, né, de cor mais enferrujada, mais alaranjada, que pode indicar que está rodando ali com água de torneira sem aditivo e pode estar danificando mais rapidamente essas peças aí. Sem falar em todas as galerias ali, todos os dutos, mangueiras por onde esse líquido passa. Então, o ideal é tentar pegar um desse aí que esteja ali com água desmineralizada, em proporção correta com o aditivo para você ter uma maior confiabilidade mecânica no arrefecimento desse carro e evitar maiores gastos corretivos no futuro. Falando aqui de alimentação, bomba de combustível elétrica da Bosch, encontrei aqui por R$ 210, também preço mais acessível. Um bico injetor também da Bosch, R$ 229. Claro que aqui geralmente não queima os 4 de uma vez, sempre vai dar problema aí um bico ou outro. Então, coloquei o preço aqui da unidade. Já o jogo de bobina e cabos de vela também da Bosch. A bobina desse carro ela já é estática, porém é uma bobina só para os 4 cilindros. Mas aqui os cabos mais a bobina ficaram por R$ 381. É um kit que é interessante você trocar ali todo de uma vez quando for fazer uma revisão completa ali de sistema elétrico. E também está num preço bem acessível aí de uma marca bem confiável. Bateria, o interessante, o curioso, lá no manual do proprietário fala que o mínimo exigido aqui de corrente de bateria é 63 amperes. Então, na teoria, você teria que comprar uma bateria de 63 ou mais amperes para poder atender essa demanda, né? Então, no mercado aqui eu encontrei uma Moura de 70 amperes por R$ 1.042. É bem cara uma bateria dessa aí. Mas eu digo que na prática, no dia a dia, no uso ali, uma bateria de 60 amperes ela vai atender satisfatoriamente bem. Talvez não vai durar tanto quanto uma de 70, mas a diferença de preço é muito grande. Olha só, uma de 60 amperes em média aí está custando R$ 440 também na Moura. Então pode ser que não vale a pena você pagar aí mais do dobro do preço
para ter 10 amperes a mais só para atender ali uma especificação técnica que está quase no limite ali, né? É claro que se fosse uma exigência ali de 70 amperes, aí eu diria para você não colocar uma de 60, mas aqui 63 para 60, geralmente não se vê tantos relatos aí de falhas elétricas, eletrônicas nesse carro por utilizar uma bateria de 60 amperes. Aí vai da sua escolha, né? Tem as duas opções. Então aqui resumindo, né? Algumas peças de trocas corretivas são mais caras, né? Ainda mais nessa segunda geração do Vectra, né? Olha só os vilões aqui, caixa de direção hidráulica, que é a mesma para todos os Vectra, né? De 96 a 2005, bem cara. Kit aqui de buchas traseiras, né, um dos principais vilões da manutenção desse Vectra também, bem caro se você for colocar de uma marca de qualidade. Se for colocar paralela, vai economizar um pouco aí no custo das peças, mas não vai ter a mesma durabilidade. Daí a pouco tá estourando bucha de novo e você tá lá com o carro lá no elevador de novo para trocar a mesma coisa. Então acaba que muitas vezes o barato sai caro, então vale a pena colocar peças de qualidade. Além do kit de embreagem também, que para esse 2.2 16 válvulas também tá com preço bem salgado. Então é algo para ficar ligado. Lá na parte preventiva tiveram preços até acessíveis, mas aqui na parte corretiva tem algumas peças aqui que, se você não fizer uma boa avaliação antes da compra, elas podem acabar te dando uma despesa um pouco maior. Mas me diga você, frente a toda essa análise aqui do Vectra Challenge, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui no final a playlist com vários vídeos nesse formato, de vários outros carros dessa categoria, de outras categorias nessa faixa de preço, ou mais caros ou mais baratos, para te ajudar a escolher o melhor veículo para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.